Olá, pessoal. Vamos dar o pontapé inicial na nossa disciplina eletiva e a gente vai falar sobre geopolítica e atualidades. E aí eu queria explicar um pouquinho a vocês o porquê desse tema, tá? Geopolítica e atualidades aborda um conjunto de temas que fala das relações entre os países, né? Que traz o cenário atual, mas olhando pelo retrovisor para saber o que aconteceu antes para a gente chegar até este cenário. Atualidades costuma ser um tema bem cobrado em vestibulares e nos concursos públicos, especialmente quando você vai escrever uma redação, né? A redação ela aborda temas sociológicos, geopolíticos, e tudo isso a gente consegue debater bastante nessa questão da atualidades. E por que então a gente vai focar em geopolítica e atualidades? Quando a proposta foi feita pela escola, eu pensei em algo que pudesse ajudar os alunos do terceiro ano a estudar um pouco mais, a se preparar melhor para as provas do Enem, tá? E assim, nessa disciplina eletiva, vocês não vão ter a obrigatoriedade das atividades como a gente tem nas nossas disciplinas comuns, como é o caso de geografia. Mas vocês vão ter sugestões, né, para trabalhar, sugestões para produzir textos, porque afinal de tudo, a ideia da geopolítica e atualidades é melhorar a argumentação de vocês em relação aos temas que serão cobrados durante os vestibulares e durante os concursos públicos, tá certo? E assim, estudar geopolítica e atualidades, como eu já disse antes, é analisar o cenário que nós temos hoje de um mundo globalizado, com desigualdades generalizadas entre os países, não é? E que apresenta conflitos diversos, desde conflitos por territórios, pelo petróleo, por questões ligadas a consumo e distribuição de água. Então, o mundo vive em conflito, né? Questões socioeconômicas. O mundo vive em conflito e esse mundo também vive em conexão. Um exemplo disso é a pandemia que nós estamos passando. Uma doença que surge em um continente, que se espalha rapidamente por todo o planeta, porque ela foi globalizada, né? Porque nós vivemos em uma sociedade conectada. Mas não é só a conexão por via internet que nós conhecemos, é a conexão comercial, é a conexão cultural, tá? E isso tomou conta do planeta de uma forma absurda. Hoje nós temos essa sensação e precisamos lidar com essas diferenças desses cenários e precisamos aprender a conviver com um cenário pandêmico, por exemplo, que não foi o primeiro e nem será o último, né? Uma das discussões que a gente vai ter em geopolítica, por exemplo, é a questão do meio ambiente. E como é que será que o meio ambiente influencia na pandemia, no surgimento de doenças epidêmicas globalizadas? É porque a maioria delas são de origem animal. E a gente sabe muito bem que os habitats dos animais selvagens estão sendo devastados por políticas imperialistas, por políticas tradicionais e conservadoras que não respeitam o meio ambiente, que não buscam o desenvolvimento sustentável. E aí o Brasil hoje, em 2021, aparece no cenário internacional como um país que não respeita o meio ambiente, que não preserva os seus biomas, que não contribui, né? Não contribui pela melhora ambiental do planeta. Infelizmente, a gente passa há cerca de 5 anos, em média, a gente passa de protagonista na defesa e na promulgação do desenvolvimento sustentável pelo mundo, né, do respeito ao meio ambiente, para um país que agride o seu bioma, que desrespeita a sua população indígena, né, que devasta a sua maior floresta, uma das maiores do planeta, e impacta
diretamente o seu crescimento sustentável. Veja bem, o cenário internacional geoeconômico fala de uma economia voltada para o respeito ao meio ambiente. Boa parte dos acordos internacionais globais que o Brasil faz de venda de produtos, ele se compromete a vender produtos que são feitos através de políticas de respeito ao meio ambiente. E ele não cumpre a promessa. Então hoje a gente tem ameaças ambientais, ameaças sanitárias devido ao impacto ambiental, mas também ameaças econômicas, haja vista que a gente não cumpre nossa palavra acordada, tá? A gente vai entender melhor esse cenário através de alguns temas que nós vamos abordar nessa disciplina. Mas geopolítica e atualidades, ela trata de tudo isso. Fala de capitalismo, socialismo, né? Fala do cenário dos Estados Unidos, por que é um país imperialista, né? Aquele país que se impõe ao cenário global. Traz o gigante chinês, que vem dando uma rasteira na economia americana, né? Na economia norte-americana. Como é que a China consegue produzir boa parte do que se consome no planeta. Tudo isso a gente vai analisar em geopolítica. E para analisar a situação da China, só para deixar vocês um pouco curiosos sobre isso, a China inventou o que a gente chama de capitalismo de Estado. E quem estudou capitalismo sabe que a sua economia é de mercado, sua economia é livre, né? Não tem a influência estatal. E a China vai remodelar esse cenário e vai mostrar ao mundo que através de um Estado forte, opressor, que o chinês tem, né? Por linhas comunistas, ele consegue desenvolver uma economia de mercado que ameaça a maior economia mundial. Então são temas que a gente vai analisar em geopolítica e atualidades. Então vamos entender primeiro o que seria esse termo geopolítica, tá? É a área do conhecimento responsável pela leitura e análise sobre o panorama das relações internacionais de poder envolvendo os estados, tanto em termos estratégicos quanto em questões diplomáticas. Como seria isso? É aquela disputa que a gente vai ver por poder, por comércio, por dinheiro, né? Por lucro, produção industrial e exportações. Tudo isso dentro de um cenário de domínio de alguns países que são menos importantes, tá? A gente pode chamar de uma nova colonização. A imagem aqui ilustra isso. Os Estados Unidos versus o gigante chinês é o que a gente tem atualmente na questão econômica, socioeconômica mundial. Cada um com sua equipe, cada um travando ali o seu embate, né? E a pandemia nos trouxe um cenário curioso e interessante. A China, por exemplo, e a Índia são os maiores produtores mundiais de insumos farmacêuticos. Hoje, o mundo depende da produção chinesa e indiana para fabricar suas vacinas, para proteger a sua população, tá? E aí é importante que vocês não confundam geopolítica com geografia política. São áreas bem diferentes. Quando a gente vai tratar geopolítica, a gente entende as relações entre esses estados de domínio socioeconômico, né, político, e envolve a disputa e o controle dos territórios por esses estados maiores, né? A China, a Rússia, os Estados Unidos, a Alemanha, a União Europeia em si tem essa imponência. Já a geografia política, ela vai compreender os elementos naturais e socioespaciais dos territórios correspondentes aos diferentes estados, tá? O que seria isso? Vamos citar um exemplo. Se a gente fala das ações estratégicas entre dois países para controlar um território ou influenciar uma determinada região, a gente está falando de geopolítica, tá? A estratégia, por exemplo, da Rússia para controlar o leste europeu, a estratégia dos chineses para avançar seus produtos pelo mundo, né? A tentativa dos Estados Unidos de controlar esse avanço e manter o seu poder, tudo isso é geopolítica. Agora, se a gente vai falar, se a gente vai descrever e analisar as características físicas e sociais em um determinado local, né, para avaliar o nível estratégico, aí a gente está falando de geografia política. São duas coisas distintas. Quando eu vou falar de população
do Brasil, a economia do mercado do Brasil, as diferenças, desigualdades socioeconômicas do Brasil, o clima, o relevo, tudo isso é geografia política. Agora, se eu vou falar do papel do Brasil no cenário internacional, questões ambientais, questões econômicas, aí eu estou tratando de geopolítica, tá bom? Geopolítica é sempre um olhar pelo cenário globalizado internacional, diferente da geografia política, tá bom? E aí a gente tem alguns temas que vão ser abordados: Guerra Fria, mundo bipolar, globalização e nova ordem mundial, ordens geopolíticas mundiais, ONU e OTAN, que são duas organizações importantíssimas, né, no pós-Guerra Fria, tratados sobre a proibição de armas nucleares, terrorismo e a Al-Qaeda. Al-Qaeda, eu acho que vocês lembram bem de Osama Bin Laden, né? Geopolítica da Rússia, Rússia e Ucrânia, a disputa por uma região chamada Crimeia, o que isso tem a ver com o cenário globalizado, a disputa entre Israel e Palestina, que já dura muitos anos e traz conflitos sangrentos. Tem mais ainda, a gente vai falar dos Estados Unidos e o seu imperialismo, da China chegando como um gigante e ameaçando esse imperialismo, dos conflitos no Oriente Médio, conflitos por território, por água, por petróleo, né? A gente sabe muito bem que os Estados Unidos só botam a bandeirinha de ajuda no Oriente Médio quando se trata de um país produtor de petróleo. O continente africano e suas desigualdades socioeconômicas, qual é a origem disso, por que não consegue melhorar. BRICS, os países emergentes, né? Brasil, Rússia, Índia, Coreia e África do Sul. O nosso país, que é um gigante na América Latina, mas é um gigante com desigualdades. A geopolítica e o desenvolvimento sustentável, como é que isso influencia. Conflitos existentes pela água, pelo domínio, pelos territórios que têm mananciais, né? Acordos climáticos mundiais, quais são a importância deles e por que é importante também mantê-los. Combustíveis fósseis versus energia limpa, e aí a gente vai ver que os Estados Unidos já se prepara para mudar a matriz energética da sua produção industrial. E por que ele faz isso? Né? Pandemias e doenças globalizadas. A gente vai tratar como um dos últimos temas, porque é um tema bem atual e a gente vai procurar entender de onde veio essa pandemia e vai descobrir que não vai ser a primeira e que a gente vai ter que se adaptar a esse novo cenário, tá certo? Ao analisar o cenário geopolítico da atualidade, a gente vai precisar conhecer os fatos importantes que marcaram o cenário mundial, principalmente no período que a gente conhece como pós-Guerra Fria, tá? Eu trouxe o pós-Guerra Fria, inclusive nós vamos começar com uma videoaula sobre Guerra Fria, porque é a partir desse conflito que a gente vai entender como é que se rearranjam os países nesse cenário. E a proposta é discutirmos o tema através de videoaulas e textos complementares. Como eu já disse, não teremos atividade para nota, mas teremos pequenas sugestões. Durante as semanas também colocarei sugestões de temas para que vocês produzam textos, tá? É sugestão, gente, não é obrigado, mas eu sugiro para que vocês vão treinando, porque redação é treino, tá? Quero lembrar que se trata de sugestões, pois o objetivo é a compreensão do cenário geopolítico e a produção de argumentos para facilitar aquela dissertação no Enem ou no concurso que vocês vão fazer. E vê só, estudar a atualidade é importante não só para o Enem, como para prováveis concursos. Eu digo isso sempre aos meus alunos de terceiro ano. Por isso, a leitura dos jornais diariamente. É importante procurar artigos e reportagens que abordem temas como o cenário internacional, saúde, economia, política e meio ambiente. Nada de ficar lendo horóscopo, nem perder tempo com Big Brother ou Malhação. Terceiro ano tá para se preparar para o Enem. Para se preparar, tem que ter bons argumentos, tá? Estudar atualidades é importante não só para o Enem, para concursos que a gente vai ter. E para isso, eu vou deixar esses 3 canais de comunicação com vocês. Vocês sabem que eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês queiram tirar. A gente tem o e-mail, geografiaeremp@gmail.com, tem o WhatsApp e tem o Instagram novo, Prof. Camila Novembro. Se tiver alguma dúvida sobre os temas, chega lá que a gente conversa, tira dúvidas e vocês vão se preparando bem, ok? Espero que tenham gostado. Ela é uma disciplina feita com foco para o Enem e concursos, mas foi feita de um jeito bem legal para a gente curtir também essas aulas.
tá bom?